No vídeo de hoje, eu quero começar a trocar uma ideia sobre esse tema da necessidade de uma ética e etc, e etc. Dois tópicos são iniciais para que a gente comece a tratar desta temática na minha elaboração, tá? Uma questão é futuros contingentes e a outra é o domínio cultural da mitologia cristã que a gente tem que ter. Não só da mitologia, como da história. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é esse livro aqui, ó. Se você quer acompanhar a minha elaboração de ética, você tem que começar por aqui. Esse é o primeiro livro que você tem que comprar. Você não vai ler o livro inteiro, você vai ler um tópico disso aqui, porque isso aqui é dividido em capítulos. Esse texto, na verdade, ele é bem pequeno, e eu preciso que você saiba isso aqui, ó, capítulo 9, da interpretação, capítulo 9. Esse aqui é o primeiro texto, digamos, cronologicamente, mas aonde eu quero chegar, eu vou compartilhar a tela aqui com você exatamente agora. Você vai pegar esse texto aqui, ó, dissertação de mestrado, Duas Faces do Fatalismo Lógico, o argumento dominador de Diodoro Cronos, que essa é a base, tá? E a batalha naval da interpretação 9, né, que é a questão dos futuros contingentes. Esse texto é da Fernanda Lobo, né, publicado em 2009, foi a dissertação de mestrado da Fernanda. Ou seja, essa temática que a Fernanda está elaborando é a base sobre a qual se erguerá todo o meu projeto de ética, tá? E a discussão que se coloca é a seguinte: quando você vai falar de verdadeiro ou falso, no futuro, há que se falar em verdadeiro ou falso necessário ou não? E isso aqui é a discussão da base daquela ontologia, daquela posição metafísica que eu tenho acerca do determinismo, tá? Há que se falar em possibilidades futuras ou todas as coisas que acontecem no futuro são necessárias de acontecer. Antes de você falar de uma questão ética, você tem que discutir, na minha ética, para eu chegar a desenvolver uma ética, eu tenho que lidar com esse problema. As questões do futuro são determinadas ou elas são contingenciais? Ou seja, pode ser que seja, pode ser que não seja. A minha posição a respeito desta discussão, feita tanto em Diodoro Cronos quanto em Aristóteles, da interpretação capítulo 9, é que os futuros contingentes são apenas contingentes no limite da incapacidade do intérprete, da pessoa caída no mundo, do ser aí, para usar um termo heideggeriano, de conter todas as incógnitas. Senão, não haveria que se falar em futuro possível, todo futuro seria determinado. Se fôssemos não seres humanos, mas demônios de Laplace, não haveria que se falar em futuros contingentes, apenas de futuros determinados. Só que não somos demônios de Laplace. Falamos em futuros contingentes numa tranquilidade muito grande para expressar exatamente a falta de domínio que a gente tem sobre as incógnitas que determinam o futuro. Quando eu falo amanhã pode chover, não é que eu estou dizendo que existe um futuro indeterminado se haverá chuva, mas sim que eu não domino todas as incógnitas para certificar amanhã certamente choverá. Se dominássemos todas as incógnitas, chegaríamos à conclusão de que ou amanhã choverá ou não choverá e ponto, de maneira determinada. É daqui que eu parto. Sobre essa afirmação, eu erijo uma série de questões éticas. Uma ética não pode se fundar numa perspectiva do John Stuart Mill relacionada aos resultados, ou seja, consequencialista. Se a ética for consequencialista, ela induzirá a pessoa a erros, porque, como o ser humano vive dentro desta queda no mundo contingente, ou seja, no mundo da percepção parcial e do não domínio das incógnitas futuras, você terá uma ética fraca, porque você não terá meios para justificar a sua posição face ao fato de que você não conhece o que o futuro será. Se o homem está inexoravelmente preso ao fato de que ele não é um demônio de Laplace, a ética dele não pode depender de cálculo de consequências futuras, porque esse cálculo será sempre parcial. Sendo sempre parcial, se a sua ética depende de imaginar, de supor que no futuro acontecerá X, e você não tem como saber se no futuro acontecerá X, você condicionará suas escolhas e decisões à estatística probabilidade. Você fará a mesma coisa que um jogador de day trade.
porque você não domina as incógnitas. Aí eu tô falando, se day trade você não domina as incógnitas, quanto mais o mundo, que tem muito mais incógnitas ainda do que o day trade. Para quem não sabe, day trade é uma espécie de investimento em que todo dia você abre o computador e fica tentando calcular para onde vão os investimentos, onde ficaria melhor de você colocar seus investimentos, e você coloca e tira rápido no mesmo dia, por isso que chama day trade, né? E muita gente toma tombo o tempo todo, mesmo sendo especialista no assunto. Então você não pode condicionar sua ética, apenas ao consequencialismo, tá? E para começar, é rejeitar o fundamento de uma ética apenas consequencialista. Veja, eu nem sequer estou rejeitando o consequencialismo e a importância dele. O que é consequencialismo? Consequencialismo é você fazer uma ética que se baseia no resultado das suas ações. Então eu faço isso e faço aquilo pensando nos resultados. Não pode ser só isso, é isso que eu estou falando. Se sua ética ela se baseia apenas na análise da consequência, é como se você estivesse colocando a sua ética condicionada a day trade, tá? Para ficar com a metáfora boa. Um dos exemplos que eu gosto de usar é do próprio John Stuart Mill, que funda uma ética consequencialista e no final, em boa parte de sua vida, ele adere ou legitima a ação do Estado inglês do 19, estamos dizendo colonialismo e neocolonialismo. Se o Estado inglês, com o seu colonialismo, espalhar como consequência mais bem-estar para a região que ele coloniza, então o Estado inglês deve colonizar, certo? John Stuart Mill, parte de sua ética serve para fundamentar a ação racional do Estado inglês. Aí eu estou falando, se você tem uma compreensão consequencialista e tem dados empíricos, análise de dados empíricos que são parciais e que podem estar erradas, você vai acabar justificando coisas tão gravosas como a colonização, como se ela fosse boa utilitariamente, gerando um resultado positivo para os colonizados. O fato é que você, no seio do movimento, você não sabe se de fato isso, né, se você estivesse no século XIX, né? Hoje todo mundo sabe os problemas da colonização, mas no calor do momento, você pode acabar não sabendo as consequências. Isso a gente consegue ver hoje com muita clareza quando você vai fazer apoios internacionais, por exemplo, a guerra na Ucrânia. Você vê o pessoal pensando assim, não, veja bem, se a gente apoiar a guerra na Ucrânia, do lado do Putin, pode ser que isso acabe piorando a vida dos Estados Unidos, porque a Rússia está contra os Estados Unidos, etc. Aí você faz o cálculo todo e fala assim, portanto, temos que apoiar a guerra na Ucrânia. Do lado do Putin, você falaria. Porque você está calculando. Aí amanhã o Putin senta junto com o Trump e os dois viram amigos. Aí todo aquele cálculo seu foi pro caralho. Nosso camarada aqui, o Evandro, ele tá sendo insensível com as pessoas, ele tá falando assim, mas nesse caso da Ucrânia é só burrice mesmo. Mas o que eu quero dizer para vocês é que todos os seres humanos estão inseridos cada indivíduo está inserido nesse mundo de ignorância em que você não controla os resultados futuros, você estima os resultados futuros. Basta uma peça virar no jogo que tudo muda, né? Então quer dizer que eu fiz uma força que no final prejudicou o meu projeto, que era enfraquecer os Estados Unidos, mas como viraram uma peça lá do outro lado que eu não tenho nenhum controle sobre isso, aí só por terem virado essa peça, então eu acabei ajudando aquilo que eu dizia que eu ia lutar contra. Qual é a segunda questão que eu coloco dentro desse primeiro tópico? É a primeira colocação do elemento do estoicismo. Por que eu tomo essa posição a que eu me referi? Eu tomo essa posição a que eu me referi exatamente porque eu não posso controlar incógnitas relacionadas a comportamento de terceiros. Esse é o pressuposto fundamental. Todo planejamento de ação que você tiver, você tem que ter certeza que o cara lá do outro lado do jogo, você não domina a incógnita do comportamento dele. Você pode estimar comportamento, nunca achar que você sabe. Isso tem a ver com teoria dos jogos, sim. Mas teoria dos jogos é um ponto mais avançado dessa discussão. Por enquanto, eu estou afirmando apenas que você tem que ter consciência plena que toda vez que você estiver jogando com outro player, tiver outra pessoa colocada na sua análise de futuro, você tem que ter certeza de elaborar o cenário onde aquilo que você estima dá certo e aquilo que você estima não dá certo. Você não pode imaginar o domínio da ação do outro. Esse é o fechamento do primeiro tópico. Você não pode supor dominação da ação do outro. Em toda ação que você for ter em coletivo, você tem que imaginar o cenário onde aquilo que você espera da ação do outro seja
aquilo que você espera e imaginar que isso saia do roteiro. Então você tem que criar, no mínimo, 2 cenários. Isso, a frase famosa de esqueceram combinar com os russos, né? Uma ação ética. Não uma ação individual na sua casa, né? Uma ação que você espera que outra pessoa vá agir e tal. Então você tem que fazer esperando, imaginando que ela vai agir conforme você combinou e imaginando que ela não vai. Antes de falar do que eu devo fazer, você tem que falar de como o mundo é. E eu tô sugerindo para vocês que o mundo é assim. Ainda que tudo seja determinado, você não domina as incógnitas do futuro e, portanto, você não pode tentar achar que as suas decisões, por consequencialismo, necessariamente darão naquilo que você achava que daria. Quando você tiver isso em mente, você terá uma posição, do ponto de vista ético, cautelar, um pouco mais conservadora.